Olá, YouTube, para você que está chegando hoje no canal, para você que já é velho conhecido nosso, seja bem-vindo a mais um estudo, nosso 15º estudo do livro O Espiritismo na Arte, né? Estamos aqui para poder explanar sobre todos esses conhecimentos que o livro nos traz, tão enriquecedores, tão bons, tão renovadores. Se você quer saber como foi os outros 14 estudos, é só procurar aqui na playlist, que provavelmente deve estar em algum lugar aqui do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, e que você vai achar. Senão você pode entrar aqui no canal da SEC aqui embaixo, né? Se inscrever, assim, ativar o sininho para você receber a notificação sempre que tiver novos vídeos, novos estudos. E aí, a partir do canal da SEC, você consegue ter, além de outros conteúdos, o conteúdo todo que aqui do estudo do Espiritismo na Arte, os outros 14 estudos, ok? Não deixe de curtir, de comentar. Se quiser participar do nosso grupo, aqui tem um link na descrição aqui para o nosso grupo do WhatsApp. Isso aí, Bruno, gostei. Se você quiser entrar para poder participar do grupo aqui com a gente, do estudo com a gente aqui ao vivo pelo Google, pelo Zoom, né? Você pode entrar aqui, quase a fazenda com a concorrência, tá vendo? Quase. Você pode entrar aqui no link da descrição, tá aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá. Ó, semana passada a gente parou na página 35 pelo menos do meu livro aqui. A gente parou na página 35 do PDF. E aí a gente parou aqui. Raios de luz e cores, sons e perfumes, né? Estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala. Foi aí que a gente parou. E aí eu vou continuar. Lembrando que quem quiser falar, é só mandar aquele velho e bom levantadinha de mão que a gente para e aí a gente pode discutir. Beleza? Vamos lá, então. O estudo da arte o estudo da arte e suas realizações nos impregnam pouco a pouco de esplendores do universo, inicialmente insensível e inconsciente no homem primitivo. Este trabalho acaba consciente, acentua-se relevante ou releva-se sob a forma crescentes para se tornar como que um reflexo da suprema beleza. Então, aqui ele está falando, né, que a gente, pouco a pouco, vai adquirindo, como a gente viu até no estudo passado, adquirindo essa percepção da arte, né? O que ele chama de senso artístico, se eu não me engano, é isso mesmo. O senso artístico, né? Então, pouco a pouco a gente vai, no decorrer da nossa evolução, tornando mais crescente, né? Esse reflexo da beleza suprema, né? E aí a gente só confirma o quanto ainda temos uma arte, mesmo que ela seja extraordinária para nós, ainda temos uma arte muito, muito pouco elevada aqui no nosso plano terreno. Vamos lá. Porém, sobre a Terra, a arte ainda é apenas um balbúcio. Foi o que a gente acabou de falar, né? Nos outros mundos, e principalmente no espaço, dizem-nos os nossos guias, ela
produz maravilhas perto das quais as mais belas obras humanas pareceriam bem pobres e quase infantis. Chegada a essas alturas, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade. Ou seja, se a gente parar para pensar que a arte é aquilo que a gente geralmente expressa, né, como algo que está dentro de nós, ou que muitas vezes, que até o próprio livro fala, algo que a gente busca na natureza, né, a beleza que está na natureza, o belo que está na natureza, né, aquela perfeição das flores, da água, dos rios, dos mares, né? Quando a gente forma uma arte, quando a gente faz uma arte, nada mais é que um culto, né? Que uma adoração a essa divindade que é Deus, que é o nosso artista supremo, o criador de tudo, né? E isso é super interessante, porque aí não tem como a gente fugir. Qualquer tipo de arte que fizermos vai ser ligada a Deus ou as coisas criadas dele, né? Ah, Mateus, mas às vezes tem aquelas artes que falam sobre os conflitos humanos e sobre coisas da vida humana. Mas esses aí também não foram criados por Deus? Porque a causa sempre primária de todas as coisas, se a gente for procurar, é sempre o nosso Criador, né? Então, se a causa primária de todas as coisas é Deus, assim como na primeira pergunta do livro dos Espíritos, então a gente está sempre fazendo um culto a esse nosso Criador, sempre prestando uma homenagem através da arte, da beleza, ao, Ave Maria, ao nosso Criador, né? Seja aí aquela arte ainda pouco, né? A arte que eles chamam de balbuceia, né? A arte, né? Ou aquela arte mais sublime, a gente está sempre fazendo esse culto a esse ser extraordinário que é Deus, né? Então, quando mas aí as pessoas podem falar assim, né? Ah, Matheus, mas e essa arte que a gente faz agora, né? Que é essa arte tão fútil, ou essa arte ainda que não ao nível da arte que ele fala aí. Eu acredito que também seja um culto a Deus, né? Porque a arte ela é muito simbólica, né? Também tem essa questão. Então, por exemplo, quando uma criança, né? Eu não sei se alguém aqui é pai ou mãe, se puder, pode nos dar essa talvez essa experiência, etc. Mas, por exemplo, a gente vê, né? Como em alguns episódios, filmes, ou alguém que falou com você e tal, etc. O quanto, por exemplo, uma arte de uma criança, né, para o pai em um dia especial ou em um dia qualquer, é tão bom ser recebida, mesmo que aquela arte ela seja muito, muito, muito rudimentar, né? Que ela não tenha nenhum traço de técnica, nenhum traço de perfeição, mas aquilo é a arte que aquela criança, né, fez para aquele pai, fez para aquela pessoa que está ali, né? Com amor e carinho. Eu acho que é essa questão que, que está relacionada com nós e Deus neste exato momento, né? Porque nós, artistas atuais daqui da Terra, né? Somos crianças, né? Todos nós aqui reencarnados da Terra somos crianças espirituais em relação à evolução.
e não em relação ao tempo, mas em relação à evolução mesmo, né? Então, quando a gente faz uma arte, querendo ou não, é como se a gente tivesse uma arte que tem diretamente relacionada a Deus, né? Mesmo que a gente não tenha todo aquele detalhe, toda aquela questão, toda aquela fé que as outras pessoas podem colocar na arte, né? Os espíritos mais evoluídos, ainda assim é uma arte do belo e do bom, né? Ainda assim é uma arte que o nosso Criador provavelmente vai recebê-la de forma muito, muito, muito carinhosa, muito amorosa, né? Muito fraterna em relação a gente. E eu acho, quer dizer, essa é a minha forma de pensar, né? A Laurinha levantou a mão e agora pode falar, Laurinha. Não, porque enquanto você estava falando, eu me lembrei muito até mesmo, né, quando você estava falando de algumas formas em que a gente consegue identificar, né, justamente na arte esse culto, né, pelo divino. A gente pode até mesmo citar não só artes espíritas, né? É interessante ver que no nosso dia a dia, por exemplo, em assistir um filme, em ler uma mensagem, em um determinado jogo, né, um determinado anime, tem referências a esse culto, por exemplo, ao divino, e muitas vezes são tão sutis que se a gente não está assim, prestando muita atenção, se passa, né, despercebido pelos nossos olhos. Mas quantas coisas no nosso dia a dia, até mesmo jogos, traz uma paz muitas vezes, uma reflexão que nós não estávamos, né, com o intuito de ter, ou simplesmente a gente repara. Tem certos animes, por exemplo, que meu irmão, ele tá assistindo, né? Ele tá até aqui do meu lado. Aí ele chega do nada em mim, para o anime e faz: olha, escute isso. Aí tá falando sobre reencarnação, falando sobre Deus, falando sobre mediunidade. Tem um anime que eu tava vendo que era sobre uma menina que desencarnou quando era menor. E daí tem um outro menino que era amigo dela, que ele é médium de efeitos físicos e tudo mais, e vê ela. E no final, bem pro finalzinho do anime, eles começam a falar sobre reencarnação, como a menina que desencarnou queria reencarnar para poder voltar e ficar com o resto dos amigos que estão na Terra e tudo mais. Isso é muito bom. Então, assim, são determinados detalhes, não significa que tem que falar diretamente, por exemplo, quando a gente diz, né, um culto à divindade, não necessariamente de falar sobre Deus, até porque a gente consegue falar sobre Deus de diversas formas, né? Não necessariamente falar que nós cremos em Deus, nesses jogos, esses animes, dentre outros que nós temos no nosso dia a dia, através de uma paz, de uma reflexão, né? Ou até mesmo de assuntos que causam essa pequena nostalgia, né, do que nós já vemos dentro da doutrina espírita. Então, é muito interessante. Eu lembrei muito dessas questões que a gente muitas vezes passa despercebido, né, por todos nós. Era isso, gente. Perdão por falar demais. Oxente, falar demais, hein? Para de história, rapaz. Brunão, Eu, dessa vez eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei encucado com uma coisa aqui, e eu queria a opinião de vocês que estão aqui no estudo. E aquelas artes que não são direcionadas de maneira alguma, aquelas artes que a gente faz direcionadas aos nossos vícios e às nossas paixões. Porque ele está falando que toda arte é um culto prestado à divindade. E eu acredito nele. Mas eu ainda não consigo ver como que as artes que nós fazemos voltadas para nossas paixões, para alimentar os nossos erros, os nossos defeitos, elas
como que é feita essa conexão? Eu queria que você, o baiano que sabe muita coisa e todos aqui que sabem muitas coisas, dessem, sei lá, uma opinião e talvez me dessem uma ajuda, uma iluminação nesse questionamento. Não, então. Jogou pro Matheus, viu? O Matheus vai ter que agarrar, bater no peito e responder agora. Foi o primeiro nome que ele citou. Pois é, rapaz. Ele levantou a bola e agora a gente vai ter que cortar, né? Vamos ver. Não, então, o que eu falei, Bruno, na verdade, é a minha opinião, que eu acho que toda arte, a partir de agora, ela já é um culto à divindade. Mas, na verdade, o Leon Denis, né, que no caso aqui não é o esteta que está falando, né, ele fala que, né, chegadas a essas alturas, ou seja, no nível mais superior, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade, né? Então, mas vamos lá. Então, por exemplo, uma arte, eu acho, na minha opinião, que toda é relacionada à divindade, né, a esse culto, porque, digamos, eu sei explicar em partes isso, mas aí a gente pode vislumbrar as ideias, né? Então, por exemplo, quando você fala de um relacionamento amoroso que você teve dificuldade, isso é uma coisa humana, né? E quando você se dá conta, aquilo lhe causou dor, né? E a dor nada mais é do que uma forma de te mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Que às vezes as pessoas interpretam a dor de uma forma diferente, de uma forma ruim, de uma forma que ela vai lhe causar uma coisa. E aí elas ficam naquela dor. E elas não só sentem momentaneamente a dor e seguem seu caminho, né? Elas vivem naquela dor. E esse é o problema maior do ser humano, né? Quando eles vivem naquela dor, aí eles transformam a vida dela numa dor. E esse é o problema, eu acho, né? Aí está localizado um dos problemas da humanidade. Mas, por exemplo, qualquer problema da humanidade, né? Então, digamos que é uma música que fala contra o racismo. Não está necessariamente falando sobre Deus, né? Mas está fazendo algo que ajuda, que alerta, que informa várias pessoas. Vamos lá, essa da questão humana, né? Se eu fui traído e tal, etc. Querendo ou não, ele está falando de uma dificuldade humana que nós vivemos no momento, né? De que as pessoas, no momento atual, historicamente, né, tratavam essa canção de uma questão de não confiança do outro e de egoísmo em relação ao outro por conta da traição, né, e tal, etc., de uma forma específica. Então, naquele momento da sociedade, o chaga humano, um dos chagas humanos, era a não confiança e o egoísmo das pessoas em relação àquilo, né? E aí, isso, qualquer coisa que está relacionada ao humano, está relacionado a Deus, né? Que tudo é causa primária, então, tudo que está relacionado ao humano está relacionado a Deus. Agora, por exemplo, a arte, a arte anticristo, né? Que é um negócio de cabeça para baixo. É uma arte. Então, assim, esse eu não sei explicar especificamente. Talvez tenha o mesmo conceito, né? Talvez seja esse conceito de nós que acreditamos nele, buscarmos a ideia de que por que os caras não acreditam em Deus, né? E por que eles criaram esse tipo de arte, né? É uma arte, querendo ou não, informativa e de reflexão para nós, não de que Deus não existe ou etc., mas de que como a gente pode chegar até as pessoas e conversar e entender essas pessoas, né? Talvez seja essa a questão, né? Então, por exemplo, a arte nazista, né? Que é aquela cruz quebrada, né? Dizem que tem essa conotação da cruz quebrada, né?
Mas, e aí? Qual é a conotação disso, né? Querendo ou não, tá ligado a uma coisa, né? Porque eles pegaram um símbolo católico, né? Um símbolo, não sei se foi isso, né? Mas um símbolo que remete a Deus, e aí transformaram ele para tentar fazer com que aquilo, né? Então, eu acho que sempre há uma perspectiva de entendermos que tudo tem ligação a Deus, porque tudo é Deus, né, cara? Querendo ou não, tudo é Deus. Ele é onipresente, onisciente, eu não sei qual, é mais três, né? Onipresente, onisciente e Onipotente. onipotente, exatamente. O mais tenso, né? Onipotente. A Laura quer falar. Vai lá, Laurinha. Daqui a pouco o Zoom vai me proibir de levantar a mão, mas tudo bem. Uma coisa muito importante que o Matheus falou, né, é justamente a interpretação, né? Porque nós temos a ciência de que cada um se encontra, né, em um grau de evolução diferente e nem toda arte nós vamos interpretar da mesma forma. A mim pode levar a uma reflexão, por exemplo, mais ligada ao divino, como a gente está falando, né, nesses termos, e outras pessoas podem levar simplesmente ali como só uma arte qualquer, né? E a gente tem que entender, por exemplo, que cada um expressa, né, conforme o seu contexto, aquilo, por exemplo, que conhecem ou que creem como uma verdade, né? A gente também não tem como pegar e entender cada artista ou cada pessoa que produz a arte, ou seja, todo ser humano, para entender ali o que se passa dentro da cabeça dele. Muitas vezes ele mesmo não entende, muitas vezes a pessoa acredita, né, em um ser maior, mas não necessariamente expressa aquilo de uma forma clara, né? E aí tá a coisa mais, eu acho assim, mais bela dentre a arte, né? Poder ter mais de uma interpretação dentro da mesma obra, seja literatura, seja um design de uma casa, seja uma escultura, né, uma estátua. Então, assim, nós temos que entender que, por exemplo, ainda existe, né, uma carência, principalmente no campo das ideias, né, que muitas vezes pode gerar uma arte, mas sem uma qualidade como a gente possa esperar com essa ligação. Tanto é que ainda existe isso por conta do grau evolutivo de todos que estão aqui imersos na Terra, né? Não dá para a gente produzir uma arte 100% ligada ao divino, ligada à espiritualidade, ligada ao bem, se nós ainda não temos uma totalidade do bem, né? É isso, por exemplo, que os espíritos anteriores, né, de gerações passadas, eles esperavam que nós já estivéssemos fazendo. Mas, infelizmente, muitos ainda não têm essa visão diferente como nós estamos tendo. E é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa cada vez mais olhar e consumir também arte que leve a uma reflexão e não apenas por ser algo que está dando ibope ou que vai fazer sucesso, né? Que tenha realmente um quê a mais que envolva não só nós como seres encarnados, mas também que envolva o nosso próprio espírito, a nossa própria vibração. Por exemplo, nós temos hoje, né, pessoas que não conseguem mais ouvir determinados tipos de música, né, por conta do próprio padrão vibratório daquela música. Né? Então, assim, ele já tem uma outra visão para, por exemplo, arte com uma qualidade a mais. E não qualidade, por exemplo, de estar um áudio bom ou de estar uma foto boa, um vídeo bom. Não essa qualidade, né? Uma qualidade realmente que envolva o espiritual, né? Que possa, por exemplo, transpor para fora, né? Todas as atividades
que possa regenerar o homem, o ser humano. Eu não sei se eu consegui ser clara nas minhas palavras, né? Mas Allan Kardec até pergunta, né? Eu não lembro agora exatamente no aonde, mas ele até cita, né, alguma coisa do tipo, mas que impressões pode provocar nos outros, por exemplo, que não as têm, né? E aí, desde, por exemplo, 1857, o Espiritismo já tem aberto, né, para a arte um campo justamente inteiramente novo, né, e imenso e ainda muito inexplorado, né, conforme nós vemos nos pensamentos não só do próprio codificador, como até mesmo da própria espiritualidade. Allan Kardec ele ainda fala justamente que quando o artista houver de reproduzir, né, com convicção o mundo espírita, nessa fonte as mais sublimes inspirações terão facilidade em ter passagem, né, aqui para o nosso mundo encarnado, né, o nosso mundo material. Mas assim, é uma pergunta que realmente causa muita reflexão, até mesmo no que nós estamos consumindo, né, perante a arte como um todo. Gente, desculpa de novo, eu falo demais, minha gente. Eu vou silenciar aqui, entendeu? Esses microfones. Não, foi muito bom mesmo. Mas é isso que você falou, né? E porque a gente está sempre ligado sempre ao assunto anterior, né? Parece que ele entra na nossa cabeça e a gente fica utilizando ele para isso, né? É aquela questão da sintonia, né? Da rádio que a gente falou, lembra? No assunto anterior, no bloco anterior. Acho que você não estava não, Bruno, nas aulas anteriores. A gente falou sobre essa questão da rádio, né? Da sintonia, né? É... E aí ela é isso, né? Então por que tantas músicas com cunho que esse que a gente falou, né? Fazem tanto sucesso? Porque é isso que o ser humano quer ouvir, né? Muitas pessoas querem ouvir exatamente isso, né? Então, eu já falei muitas vezes, né? Eu gosto muito da banda Linkin Park, mas tem horas que eu só escuto mesmo em momentos bem específicos, né? Porque é uma música que realmente, se você ficar ouvindo muito tempo, você fica realmente para baixo, né? Porque tem muito, o conteúdo dela é muito forte. Não é uma questão, é uma questão também harmônica, né? É uma questão melódica também, mas envolve muito essa questão da letra, né? Da forma com que a música é transmitida, né? Isso para todas as outras artes, né? A gente se atrai no rádiozinho que a gente está conectado, né, cara? Por isso que é importante a gente ter essa noção de orar e vigiar, como a gente falou nas aulas anteriores. Se você quer ver sobre esse vídeo, agora eu não sei qual é a aula. Nós estamos na 15ª, deve ser a décima terceira aula. Dá uma olhada lá, se não for, é a 12ª, certeza. E aí você vai ver uma discussão extraordinária, foi muito bom, né? A gente citou várias coisas para assistir. Aliás, vocês assistiram a série lá, O Segredo, que eu indiquei? Laura, Maria, não sei se vocês assistiram. Se não assistir, Bruno, assista, é muito bom. Tem no Netflix, tá bom? Muito bom, faz muito sentido. Vamos lá, vamos seguir. Acho que a gente está em 3 parágrafos. Meu Deus do céu. Esse grupo é sensacional. Em 3 parágrafos, pô, fala pra caramba. E assim que é bom. Eu gosto assim. Tá só 19,9 já. Que delícia, cara. Muito bom. Até aqui, o artista se inspirou nas coisas do mundo visível ou tangível. Dele ouviu as vozes, as harmonias, estudou-lhes as formas, as cores e com elas conseguiu impregnar suas obras. Assim, o artista criou a comunhão mais íntima entre o homem e a natureza. Graças a ele, as coisas obscuras e mudas tomaram uma alma
e suas vagas aspirações, suas queixas, suas dores encontraram expressões que, tornando-as mais vivas, as aproximavam de nós, ao mesmo tempo em que a alma humana tornava-se mais sensível ao contato da vida exterior. Interessante isso aí, né, Bruno? Que parece que é a resposta que a gente estava procurando. Ah, a gente é muito apressado, rapaz. A gente é muito apressado nesse estudo. A gente já quer respostas. Como deixa eu fechar a porta aqui. Mas aí que é massa, porque de qualquer forma a gente vai vendo os nossos pontos de vista, né? Aí depois ouve, né, e lê, no caso, o que a espiritualidade traz, que a gente vê, nossa, isso aqui estava meio distante, isso aqui se encaixa. Graças a Deus estamos indo no caminho certo. Exatamente. Não, e é interessante que, né, graças a ele, as coisas obscuras e mudas tomaram-se uma alma em suas vagas aspirações. Ou seja, né, aquela questão do mundo invisível, né, graças a essas vozes que a gente tem, né, do mundo invisível, né, na verdade, graças ao artista, né, que ouve essas coisas do mundo invisível, né, essas coisas do mundo, né, essas coisas mudas e obscuras, né, essas aspirações, essas queixas, essas dores, eles encontraram expressões que tornam-as mais vivas, as aproximam de nós, dos próprios humanos, né? E isso é o mais interessante, porque tudo tem inspiração, né? Tudo que a gente faz tem inspiração. A gente viu nas aulas passadas, né? A questão científica também tem inspiração. Os caras são inspirados, os cientistas também, a buscarem esses estudos científicos para poder provarem coisas para o mundo. E os artistas atuais também somos. Eu acho que, como a gente discutiu lá atrás, né? Daquele rio que chega da gente de inspiração, né? Seja ele numa fluente pequena, seja ele numa fluente mais gorda, a gente banha desse rio, né? Nós artistas, principalmente artistas espíritas que estamos conectados sempre com o trabalho e tal, etc. A gente tende a banhar, né? Dessa fluente do rio, que pode ser um espírito que é um artista mais assim, não tão elevado, mas que ele se banha de artistas mais elevados, né? E que se banha de artistas mais elevados, né? Como se fosse uma escada, né? Que no final chega até nós, meros humanos, banhados dessa arte, né? Dessas inspirações desse povo tão gigante. E é isso aí, Bruno. Aí, ó. Você teve sua resposta aí, cara, tá vendo? Tudo isso é importante, né? Todas essas dores, queixas, aspirações, né? Fazem ainda, né? Através da arte, quando a gente expressa essas dores, essas coisas, tem algo ali no fundo, tem algo que vai tocar a gente, tem algo que, né? Então, por exemplo, entre várias todas músicas do Linkin Park, tem alguma que vai me tocar profundamente, né? E talvez, né, tenha tido uma inspiração maior. E aí, a partir disso, pode me modificar e tal, etc. Então, assim, é isso. Vamos lá. Assim, a arte entregou à vida do globo o sentido profundo que lhe faltava. Por meio da arte, as forças cegas da natureza penetraram em nós e adquiriram como que um reflexo da nossa consciência e do nosso sentimento. A alma humana foi em direção às coisas e sua influência lhes deu um modo mais intenso de vida e de sensações. Por intermédio dessa comunhão, a alma da terra se elevou ao conhecimento de si mesma, de seu papel e de seu grande destino. E isso é verdade, né? A gente, cada dia que passa, né? Mesmo ainda
com essa terceira revelação que nos mostra, que nos abre os olhos, né? Que nos amplia a visão, que nos dá essa perspectiva muito gigantesca. Nós ainda não conseguimos, mesmo com isso tudo ainda, entender, né, a grandeza do nosso destino, né? Eu acho que às vezes a gente nega essa questão, né? Nega essa vida espiritual, nega o nosso papel aqui na Terra, né? Que é de passagem, nega o nosso trabalho que a gente tem que fazer aqui, porque é interessante, né? Porque há um equilíbrio nessa questão. A gente está aqui só de passagem, mas não é que a passagem é inútil, né? É uma passagem que tem que ter satisfatória, que a gente tem que tomar para nós o nosso papel dessa passagem aqui na Terra e fazer com que as pessoas melhorem e, consequentemente, nós também nos melhoramos, né? E a partir disso, para buscar na vida espiritual algo melhor, né? E isso está tudo interligado, né? Tudo um equilíbrio que a gente ainda não entende, né? Ou a gente pensa muito na vida espiritual, ou a gente pensa muito na vida terrena e não faz esse equilíbrio tão importante para que a gente consiga passar pela Terra de uma forma satisfatória, né? Ter essa passagem de uma forma satisfatória. Como se pode ver pelas lições de Oesteta, é todo um outro mundo que se abre. É toda uma vida ignorada que surge, mais rica, mais abundante, mais variada do que tudo o que conhecemos até aqui. E a arte vai encontrar nesse meio desconhecido de fontes inesgotáveis de inspiração de poesia, formas insuspeitáveis do pensamento e da vida. Então, quando o Espiritismo nos traz essa ampliação, a arte ela consegue se banhar desse olhar muito mais profundo da vida, muito mais da vida não, né? Da existência, né? Muito mais concreto também da existência, né? Muito mais racional, muito mais uma fé raciocinada mesmo, né? Porque a gente entende que tem tudo uma lógica até certo ponto, né? Até o ponto que a gente consegue entender, a gente vê que tem toda uma lógica isso tudo, né? E aí a gente consegue ter essas inspirações para a gente poder ter isso aqui nas nossas vidas. Vamos lá. Desde agora, o domínio da matéria sutil e dos fluidos foi aberto, revelando-se sobre aspectos prestigiosos, oferecendo ao homem meios de estudo e observação que estendem ao infinito o campo de suas pesquisas e de seus conhecimentos científicos. As aparições de espíritos nos acostumaram com todas essas formas de existência extraterrestre, desde as materializações mais densas e mais grosseiras até as manifestações da mais ideal e mais radiosa vida. E Laia, não era para isso ter acontecido, mas tudo bem. Isso. Vamos lá. Porque hoje eu estou sem mouse. Vamos acabar isso aqui, porque a gente já está com 7h20, então a gente acaba pelo menos aqui, e aí depois a gente já sabe onde a gente parou, né? Fusão do bem com o belo. Esse parece que vai ser bom, hein? Objetivo sublime da criação. Em nossas conversas regulares com os espíritos guias, obtemos indicações sobre a vida no espaço, sobre a grandiosidade de formas e de cores, sobre suas suaves e poderosas harmonias que abrem ao músico, ao pintor,
ao escultor caminhos múltiplos e inexplorados. Aqueles que possuem faculdades mediúnicas, Medianímicas. exatamente. Aqueles que possuem faculdades medianímicas irão percebê-los diretamente, e com eles todos os recursos da arte serão enriquecidos. O vasto mundo dos espíritos torna-se acessível aos nossos sentidos, pelos espetáculos e ensinamentos que ele nos reserva. As forças intelectuais da humanidade serão centuplicadas, seu gênio artístico criará obras que superarão tudo o que os séculos realizaram. Interessante, né? Porque as pessoas têm dito, né, que a arte vai ser algo extremamente importante para essa mudança do patamar que estamos agora, né? E aí a gente só confirma exatamente aí, né? Porque quanto mais essa arte for sublime, mais vai identificar o quanto nós temos evoluído, né? Então, nada melhor do que essa própria arte para fazer com que a gente se modifique e, a partir disso, crie, né, novos tipos de arte mais elevados, né, que se interligam mais com Deus, que se conectam mais com esses espíritos de alto escalão que vão nos influenciar ainda mais, né? E a partir disso é essa questão, né? É só manter essa roda, né, rodando, né? Buscar, então, porque tudo vai vir naturalmente, né? Então, se a gente conseguir modificar o mundo com a arte, né? E aí o nosso mundo fica melhor. E aí, a partir disso a gente tem uma conexão maior com o mundo. E aí a gente consegue fazer arte melhor. E aí, só aí a roda vai girando de uma forma natural e vai fazendo com que a gente consiga evoluir gradativamente, né? Isso é super interessante. Brunão, vamos lá. Isso que você falou, ele não está só restrito ao campo do espiritismo. Tem um artista daqui do Espírito Santo, que é o André Prando, provavelmente você conhece, a Letícia, a Luísa deve conhecer também, que ele tem uma música dele que é Eu Vi Num Transe, que ele fala, eu vi num transe, e em algum momento da música ele fala, a música ou a arte, eu não lembro se ele fala a arte ou a música, perdão, porque faz muito tempo que eu não ouço, mas ele fala, a arte será um novo meio será a nova linguagem universal do mundo, ou alguma coisa desse tipo. Alguma coisa do tipo, que a arte vai ser aquilo que vai unir todas as pessoas. Isso, tipo, completamente fora de qualquer contexto espírita, porque ele nem faz parte do contexto do movimento. E aí a gente vê que, e vendo lá a primeira definição de arte que a gente teve numa das primeiras aulas, que ele falava que a arte é a representação do belo e do bom, e é alguma coisa que mais se aproxima de Deus. Mas o mais importante para mim era a representação do belo e do bom. Porque quando a gente se empenha de fato a entender o que é o belo, o que é o bom, a gente está depurando a arte. É como se nós fôssemos médiums que estamos estudando para tirar as nossas animosidades, tirar o nosso animismo de uma comunicação para dar uma comunicação realmente pura que vem de Deus. É como se a gente estivesse cada dia estudando para menos de nós interferir naquilo que nós precisamos trazer para cá. Para menos coisas de nós atrapalhar aquilo que nós precisamos trazer. E mais coisas de nós e os nossos elementos, ao invés de atrapalharem e trazerem e levarem a arte a um contexto que pode levar a coisas ruins, trazer a arte para um contexto de união realmente das pessoas num ideal do bem. E não num ideal ruim que nós vimos muitas vezes que foram feitos.
provavelmente nós, que temos muito contato com a arte, provavelmente fizemos em outras vidas. Provavelmente nós fomos daqueles também que criaram essa arte que nós no momento não estávamos direcionando ela a Deus. Mas hoje nós temos um pouco mais de conhecimento e a cada dia mais nos depurando a gente pode trazer a arte no seu sentido mais puro de verdade, que é a representação do belo e do bom. Menos cegado pelas nossas definições de belo, do que é belo. Isso das primeiras discussões que a gente teve. E se aproximando do que é belo mesmo. Que é o único belo que não é uma construção social, construção histórica, que é uma construção espiritual e é uma manifestação de Deus na sua criação, que somos nós. Que é essa questão universal mesmo que você falou, né? Porque quando é uma construção social, aí o belo ele é diferente. Então, o belo para mim não é o mesmo belo que você, se for uma construção social. Mas quando está relacionado ao Cristo, né? Quando está relacionado a Deus, né? Na verdade, e esse belo aí é belo para todo mundo, né? Todo mundo acha algo da natureza bonita, ou o mar, ou o pôr do sol, ou a flor, ou um cacto, ou não sei, cada um vai ter, né? Mas tudo está ligado a Deus, e tudo que a gente tem ligado a Deus e acha aquilo bonito, então é do mesmo artista. Não tem para onde fugir. É o belo que todo mundo acha belo, é o belo que todo mundo acha belo, né? Então não tem para onde correr. Estamos a 3 minutos para acabar a nossa aula. Queria agradecer a todos que Eu participaram. só tenho a dizer que o Bruno, entendeu? Ele veio trazer uma luz que não precisava lembrar que a gente pode ter feito alguma coisa no passado, viu, Bruno? A gente preferia que viver sem lembrar disso, sem rasgar tanto, sem lembrar, entendeu? Brincadeira. Mas é verdade, né? Porque assim, isso a gente já sabe. A gente já sabe que a gente fez algo do passado. Não tem para onde correr, né? Não é quando o espírito chegar para a gente falar, você fez algo no passado, que esse negócio. Eu vou chegar para você, rapaz, conte uma novidade para mim, vá. Porque isso aí eu já sei, velho. Não adianta. Você entende? Então, assim, é isso. Não E olha tem. só onde a gente tá, que no passado a gente fazia coisa ruim, que a gente fazia um monte Exato. de coisa errada, e hoje a gente está aqui discutindo espiritismo na arte e tentando nos elevar. Então a gente está tentando. Exato. Reconhece um bom espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Nós estamos aqui tentando. Pelo menos isso. Não, é exatamente isso, Bruno. A gente não tem que ser reconhecido, e eu já falei isso. Eu tô com uma campanha. Espírita não vive. Não, eu estou em 2 campanhas. Olha aí, Maria, Laura, Maria. Tem 2 Maria, Rafael e Luísa. Eu estou na campanha de Casa Espírita não é mundo de provas, não é mundo de regeneração. E espírita não é ser perfeito. Não é. Porque a gente às vezes se esquece disso, né? Se esquece de que o próprio Kardec falou exatamente isso para nós, né? Que o espírita se reconhece o verdadeiro espírita pela sua vontade de domar as suas más tendências, né? A sua luta de tomar as suas más tendências. Não sei exatamente a frase, eu sempre esqueço ela, mas sempre modifico. Então, assim, né? Porque eu vejo muitas pessoas entrando na casa espírita e isso não ajuda, sabe? Não ajuda a gente. É bom estar dentro da casa espírita, é muito bom estar dentro da casa espírita, ter aquela sensação de bem-estar maravilhoso que ela nos causa. Mas a gente tem que entender que várias pessoas ali dentro podem passar por problemas que nós também não passamos, né? E dentro da casa espírita mesmo, né? Então, a gente tem que parar com isso de achar que nós espíritas não somos seres humanos,
que vivemos no mundo, vivemos na Terra, com problemas da Terra e com problemas dos seres humanos, né? Então, assim, a gente tem que entender isso e ter a empatia disso, que aí a gente, primeiro, não cria uma ilusão dentro de nós e, segundo, a gente não se frustra quando chega lá na frente e vê algumas atitudes de umas pessoas ou dos nossos irmãos espíritas. Ou qualquer outro, né? Não existe isso. Tá bom, é isso. Queria agradecer a todo mundo. Alguém mais quer falar aí antes de da gente poder ir embora? Maria quer aparecer? Apareça, vá. Não, a outra Maria. Mas pode falar, Maria. Mas pode falar, pode falar. Você não falou até agora também, pode falar. Pois é, mas é porque eu estou muito em período de reflexão por enquanto, por isso que eu prefiro não falar nada. Mas eu gosto muito de escutar, assim. Eu vejo muito fundamento que vocês falam. Obrigado por estar aqui, Maria. Eu vejo você sempre aí no cantinho, né? Igual a outra Maria mesmo, a Maria Ramalho, que também tá aí. Que quando eu parar de gravar, ela já vai mostrar a carinha dela lá. A Laura também. Nossa, esse povo não gosta de mostrar a cara. E eu feio, povo bonito desse não gosta de mostrar a cara. E eu feio desse jeito. O Bruno, pelo menos, salva aqui no meu lado esquerdo aqui, essa lindeza. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer a prece, por favor? Eu posso fazer. Beleza. Mestre Jesus, os espíritos protetores que nos conduziram durante esse estudo, que nos protegeram, que nos trouxeram todas as inspirações para que tivéssemos nossas discussões, para que pudéssemos formar as nossas ideias daquilo que nós devemos aprender, daquilo que Leon Denis quis nos trazer e daquilo que precisamos para o nosso refazimento espiritual, moral. Muito obrigado pelo carinho, pelo zelo que tem para conosco, por estarem sempre na nossa cola, nos lembrando o caminho que devemos seguir, nos lembrando que somos seres imperfeitos, nos lembrando das nossas dificuldades e nos lembrando que estão conosco independente de qualquer coisa e que estão sempre conosco para nos ajudar. Gostaria de agradecer a Jesus, o grande co-criador desse planeta, grande governador da Terra, que faz um trabalho inimaginável para que nós hoje possamos habitar esse planeta. Muito obrigado por nos permitir em teu orbe, por ter trazido a nós tantos ensinamentos que nós precisamos até hoje e que vamos precisar até o final de nossa... Não temos um final de existência, então até para sempre. Muito obrigado por ter vindo até nós, nos trazer os ensinamentos, nos trazer o exemplo, nos trazer a redenção. Muito obrigado pelo estudo de hoje, pelas pessoas maravilhosas que estão em nossa vida, por tudo que podemos construir com essas pessoas. Gostaria de pedir, Senhor, apenas a sua proteção, se for da tua vontade, se for os seus planos, esteja conosco nos nossos momentos de dificuldade, para que nós nos possamos, com a sua força, passar por tudo aquilo que precisamos passar e que possamos seguir no caminho do bem, no caminho do belo e do bom, para chegarmos na nossa verdadeira arte e podemos, de fato, expressar a vontade de Deus aonde estivermos. Muito obrigado por tudo.
tudo, Senhor, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Paz, galera. Beijo.